Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, muito bem-vindo a esta comissão, mais uma vez, nomeadamente a este grupo de trabalho sobre o Banco de Terras, e apraz-me ver que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, que era também o Presidente da Florestegal, aliás, percebe-se pela sua intervenção inicial que o senhor saiu da Florestegal, mas a Florestegal não saiu de si, como defendeu várias vezes, em várias oportunidades, aqui a Florestegal, não só na outra audição a requerimento do Chega, mas também hoje aqui sobre este tema de trabalho, mas apraz-me também ver que o Sr. Ministro demitiu da empresa pública Florestegal, mas não o demitiu de coordenador do Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho foi nomeado em 8 de agosto de 2021, o desiderato na Florestegal foi em outubro de 2022 e, portanto, manteve estas funções, o que atesta também que essa demissão, como o Chega indicou na altura, era uma demissão política e por delito de opinião e não por falta de capacidade técnica do Sr. Engenheiro. Bem, mas o Sr. Engenheiro disse algumas coisas preocupantes na sua intervenção, que a nós nos preocupam e que parecem, uma vez mais, configurar um ataque à propriedade privada. Quando esta lei que estamos aqui a discutir neste grupo de trabalho foi discutida em plenário, o Chega manifestou essa preocupação. Muito agora, recentemente, o Chega também manifestou essa preocupação do ataque à propriedade privada, nomeadamente face aos terrenos rústicos, quando o programa de habitação para o Governo veio anunciar que os terrenos rústicos podiam deixar de ser terrenos rústicos e podiam passar a ser terrenos urbanos, desde que a habitação fosse para fins públicos ou para fins controlados e, portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é onde é que está a valência da biodiversidade, onde é que está o valor da floresta, onde é que está o respeito pela rusticidade e pela fileira da floresta, quando afinal, quando o proprietário passa a ser o Governo, já se pode mudar a tipificação dos terrenos. Quando o proprietário é privado, aí então há uma imposição sobre o privado que se quer construir lá, não pode, tem que manter o terreno como rústico e, portanto, isto parece-me altamente injusto e até, penso eu, inconstitucional. Mas para este grupo de trabalho que o Sr. Engenheiro representa aqui, foram nomeadas representações de várias áreas governativas, das finanças, da justiça, do ambiente, da coesão territorial e também da agricultura. E por isso, quando na comunicação social, quando o seu grupo de trabalho produziu os relatórios e foi anunciado na comunicação social os resultados, as conclusões desse relatório, foi apresentado como um grupo de trabalho de peritos. Bem, eu quero dizer aqui que, na nossa opinião, é claro que são peritos, mas além de serem peritos, são também agentes do Governo e dos vários ministérios. Portanto, as suas conclusões, a nosso ver, estão um pouco também enviesadas pela via da nomeação e da origem destes peritos, que não deixam de ser peritos, mas também tem que se marcar aqui uma forte componente ideológica e comprovativa. E isso pelos relatórios que foram produzidos com atraso. Gostava de perguntar também se esse atraso se deveu à falta de disponibilidade dos membros do grupo de trabalho, ou à falta de meios, ou à falta do acompanhamento das várias tutelas, porque é que os relatórios foram produzidos com tanto atraso, mas passando isso à frente, preocupam-me várias coisas, Sr. Engenheiro. Primeiro, é quererem limitar a figura do uso-capião. A figura do uso-capião, como o Sr. Engenheiro sabe muito bem, muitas vezes é aquilo que traz a possibilidade até do aumento das propriedades e de trazer alguma justiça sobre aquilo que acontece nas propriedades rurais e ficando até a gestão mais fácil, muitas vezes, com a utilização do uso-capião. Depois é apontar um prazo de 2 anos para que os terrenos passem para as mãos do Estado, neste caso, como indicou, para as mãos da Florestegal, quando as heranças não são cumpridas. E, portanto, o prazo que atualmente é de 10 anos, o prazo atualmente não é cumprido, mas a solução para isto, então, como o prazo atual não é cumprido, não interessa saber de quem é a culpa, se é da Justiça, se é das Finanças, se é dos próprios proprietários, então, como o prazo atual não é cumprido, que é há 10 anos, então vamos encurtar o prazo para 2 anos. Um prazo de 2 anos parece manifestamente reduzido, sendo que muitas vezes estamos a lidar com proprietários que estão imigrados noutros países, que não vêm todos os anos a Portugal e que muitas vezes nem sabem que estão na condição de herdeiros, porque muitas vezes nem lhes é comunicada a morte do proprietário atual, tendo em vista aquilo que é o tecido social que existe agora no nosso mundo rural. E, portanto, gostava que respondesse acerca dessas
dessas questões. Também sublinha no relatório que as propostas indicadas no relatório não irão solucionar, diretamente o flagelo dos incêndios. Portanto, que serão medidas que serão, à lá longo, daqui a talvez uma década, poderão contribuir para esse efeito. E, portanto, aí também concordamos. Já não podemos concordar quando no relatório aludem a casos extremos para tentar justificar a mudança de paradigma. Portanto, aludindo a casos de heranças que decorrem já há mais de 50 anos e partilhas que não são feitas, aludem a esses casos extremamente extremados, passando a redundância, para justificar a baixa desse tempo que a nós não nos parece correto. Depois também, além desses 2 anos, indicam que o prazo de 3 meses que propõe o estabelecimento de um período de prazo de 3 meses após o óbito para que o processo de identificação e habilitação de herdeiros estivesse concluído. Sr. Engenheiro, nós também nos parece manifestamente impossível, para já, em situações em que, como eu disse há pouco, os herdeiros não são desconhecedores da morte da pessoa proprietária. E depois também, com a forte imigração que nós temos, e a imigração está cada vez mais a aumentar no nosso país, infelizmente, face das políticas atuais, é também difícil conseguir que em 3 meses se consiga tramitar todos estes processos. E, finalmente, gostava que se dirigisse também a esta questão do IMI. Portanto, sabemos que os terrenos rústicos estão avaliados e pagam IMI. Como é que o Grupo de Trabalho se debruçou sobre este assunto? E não acha que também será injusto que, então, esses terrenos deixando essa característica de terreno rústico, passa então a pagar mais IMI, indo também castigar os proprietários. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, muito obrigado pelos seus esclarecimentos adicionais. De facto, também acompanhamos na sua muita perplexidade da passagem de terrenos rústicos para ter características urbanas para a construção pública no pacote Mais Habitação, mas deixe-me esclarecer que eu não tentei fazer nenhum processo de intenções, nem tentar caracterizar o que é que mobilizava o Grupo de Trabalho na produção deste relatório. O que eu disse é que, de facto, existe um ataque à propriedade privada. Existe o ataque à propriedade privada pelo arrendamento coercivo, pelo arrendamento de terras por 25 ou 50 anos, sendo o próprio arrendatário, portanto o Estado, que vai arrendar coercivamente, vai ser ele próprio também a determinar o valor da renda a pagar, e também aqui, no nosso entender, existe esse ataque, porque de facto o período de 3 meses pode já ser o mesmo, e o período de 10 anos que existe agora, se não forem cumpridos, o que acontece muito bem é o pagamento de coimas, mas as pessoas não perdem a propriedade, e aqui de facto o que está proposto é que as pessoas percam a propriedade. A propriedade passa para a gestão nas mãos do Estado, que vai vender, vai anexar, vai passar para a Florestal, vai fazer o que bem lhe aprouver, mas de facto as pessoas perdem esse direito a administrar a propriedade e podem perder esse direito sem sequer ter conhecimento de tal, como são os casos que eu arvorei há pouco. Portanto, não era nenhum tipo de intenção, julgamento de intenções, era só uma constatação factual do que está a acontecer na legislação que está a ser produzida e nas intenções deste Governo. Muito obrigado.